Muita gente fica criticando a positividade tóxica, né? O jovem místico, aquelas pessoas que falam que não, que é tudo coisa da sua cabeça, é só imaginar que tá tudo bem, que assim será. Mas a real é que esse fenômeno é só uma das milhares de consequências do sentimentalismo. Ele só existe por causa do sentimentalismo, assim como uma grande parte dos nossos problemas. Esse vídeo aqui faz parte de uma sequência de vídeos aqui do canal sobre inteligência emocional, tá? Vou deixar aqui nos cards para você essa playlist com esse tema para você se aprofundar. Tem muito vídeo bom lá, sério, de verdade, entra lá para você se aprofundar nesse tema tão importante pra gente, que é a consciência desse nosso corpo emocional, que no final das contas é o que acaba regendo as nossas vidas. No vídeo passado eu falei sobre as diferenças entre as emoções e os sentimentos. Então o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre algo que está muito forte, mesmo que velado, mesmo que inconscientemente, mesmo que de forma escondida. O sentimentalismo tóxico. Como sugestão de leitura, eu vou deixar aqui um livro que eu sempre menciono, né, que eu gosto muito, que é o Podres de Mimados, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico, do Theodore Dalrymple. Esse é um ótimo livro para você dar início aos seus estudos sobre inteligência emocional de verdade, sem picuinha, sem essa coisa popularesca que se encontra aí na internet. Para a gente começar a conversar sobre esse assunto, nós devemos entender que o nosso corpo emocional, né, as nossas emoções, elas são um estado de consciência mais denso, ou seja, está num patamar inferior de evolução em relação ao nosso corpo mental, a nossa mente racional. Então lembre-se sempre disso, tá? O racional, o intelecto, a mente humana está acima das emoções, tá? Você tem mais lucidez, mais consciência quando você está nesse nível mental do que no nível emocional. Dito isso, vamos então ao nosso tema do vídeo de hoje. Nós estamos tomados pela ideia, mesmo que inconscientemente, de que tudo aquilo que conflita com as nossas ideias, tudo aquilo que eu não concordo e acho errado, deve ser execrado, deve ser eliminado da existência do planeta, das nossas vidas. Afinal, temos boas intenções, certo? De cuidar do nosso planeta e das pessoas indefesas. Mas como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Com o objetivo de ajudar os pobres indefesos, ao mimar demais as pessoas e praticamente anular a capacidade delas de desenvolverem antifragilidade, estamos, na verdade, criando uma realidade pobre, mesquinha, superficial e ignorante. Muitas pessoas criticam a positividade tóxica de misticaloides que acham que é só pensar positivo que vai dar tudo certo. Mas essas pessoas não entendem por que isso acontece. Dentre outras coisas, isso é o resultado de uma cultura fraca e superprotetora, que possui crias mimadas e riquinhas, que não conseguem enxergar a vida da forma exatamente como ela é, e sim da forma que contaram para eles como é. Através de mentiras e ilusões que acabam por criar um eco global. Com a globalização que a gente tem hoje em dia, tudo isso ganha uma proporção gigantesca, certo? A aversão à hierarquia, ganhar as coisas sem dar nada em troca, a libertinagem, dentre outras coisas, são apenas demonstrações dos resultados desse sentimentalismo exacerbado, onde esses mimados, né, sentem e acham que podem ter tudo o que eles querem simplesmente por ser o direito deles. Vamos usar, por exemplo, a linguagem neutra. Querem impor, né, a todas as pessoas de uma nação, ou talvez até da humanidade inteira, de todo o planeta, um tipo de linguagem, né, só para que meia dúzia de pessoas possam se sentir à vontade e menos ofendidas. Se chegamos em um ponto onde a língua falada nos oprime, que nos ofendemos com ela, nós perdemos completamente a sanidade e os nossos valores.
Nós estamos em uma era onde tudo é opressão, mas paradoxalmente eu sou o oprimido, mas não o opressor. O opressor é sempre o outro. Mas é importante ressaltar aqui que eu não sou a favor da opressão e de ditaduras, nem sou contra boas maneiras, muito pelo contrário. Eu ensino justamente que é através do bom relacionamento humano que a gente consegue melhorar a nossa vida. Eu estimulo a educação, as boas maneiras e sou o primeiro a lutar contra a tirania. E eu preciso falar isso, eu preciso ter essa ressalva, senão vai vir um monte de gente aqui tacar pedra e querer me cancelar. Por isso que eu faço esse vídeo como o de hoje, sobre esse tema. Porque esse sentimentalismo nos esmaga, fazendo com que a nossa base se apequene e destrua as bases de uma comunidade saudável. A princípio, proteger as pessoas, seja lá do que for, é louvável e genuíno. Mas, no fundo, nós não entendemos o quanto isso tem um efeito maléfico, tanto a nós quanto a nossa sociedade. Não é à toa que o número de doenças psicológicas, como ansiedade, como estresse, né, como pânico e, consequentemente, suicídio, venha se agravando e aumentando ano após ano, chegando num nível de epidemia, como é o caso de hoje. Quando nós não somos sentimentalistas, né? Ou seja, quando a gente não eleva o sentimento à máxima potência, até em detrimento à razão, nós conseguimos enxergar a vida com mais clareza, chegamos mais próximos da realidade. Nos tornamos pessoas mais fortes, com mais vivência e com mais lucidez. Como diz o De Rose, a emocionalidade estupidifica. Decisões tomadas com emocionalidade, com sentimentalismo, né, tendem a não ser tão lúcidas. Algumas se aproximam muito da estupidez pura e simples. O triptofano hidroxilase, o TPH, é uma enzima liberada geralmente em crises de raiva, o que leva a pessoa a uma perda de QI. Por isso que qualquer resposta submetida a um sentimento de raiva, de ódio, é sempre uma resposta ou uma decisão nem um pouco inteligente. Então, quem fica irritado com frequência tende a se tornar mais burro, justamente por causa dessas cargas intensas de triptofano hidroxilase. Então, consequentemente, quem raramente ou nunca se irrita tende a se tornar mais inteligente. Entrando um pouco na parte histórica do sentimentalismo, né? Esse processo de hipervalorização do sentimento começa mais ou menos entre Rousseau e o sentimentalismo alemão, lá meados, início do século XVIII. Então faz bastante tempo que essa cultura está se consolidando. O movimento romântico, o romantismo, né, nos trouxe esse processo mais intenso em relação ao sentimento, às emoções pesadas, e acabamos por gerar uma quedinha pelo catastrofismo, né? Tudo é uma catástrofe, tudo tem um peso muito intenso, né? Por quê? Porque tudo tem uma carga muito intensa de sentimento. Então nós levamos tudo para o lado sentimental e catastrófico. O sentimentalismo é uma das doenças das emoções. Você se torna infantil, medroso, incapaz, dependente, melindrado, querendo sempre que alguém tome conta de você e que te dê as coisas, sem que você dê nada em troca, sem que você pague por aquilo. É o sentimento da insuportável diferença entre as pessoas. O sentimentalista quer forçar, quer entuchar na gente que essas diferenças entre as pessoas não existem, que nós somos todos iguais, sendo que as pessoas são naturalmente diferentes entre si. Por isso a importância da tolerância com aquilo que é diferente. E essa ideia, ela nos impede de nos desenvolver. A ideia de que a emotividade vale mais do que a razão e a lógica. É o ressentimento. E o ressentimento é uma das coisas mais difíceis de tirar da gente. O sentimentalismo, ele se alimenta do medo, da frustração, do risco que é viver. Mas é justamente esse risco, essas frustrações da nossa vida que nos tornam mais maduros, que nos ensina a viver, nos torna mais responsáveis. E nós somos bombardeados o tempo inteiro, por todos os lados, por esse sentimentalismo tóxico. Por exemplo, no cinema, né, em filmes, ou então em seriados, em novela, principalmente. Novela é
a imagem ideal disso que eu estou falando. É sempre carregada de muita emoção, né? De muitas discussões intensas, um sentimentalismo exacerbado, principalmente quando o filme é de adolescente, de criança, é sempre muito infantilizado demais. E na maioria das vezes trata de emoções como, por exemplo, amor, de uma forma muito superficial e rasa, como de paixão mesmo, né? Confundindo as duas coisas, amor e paixão. E isso é muito ruim. Ou na política, por exemplo, que ganha aquele que é mais populista, que fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Por mais que seja uma mentira escancarada, aquele que se vende como o protetor, o paizão, que vai prover tudo para as pessoas, para as minorias, né? Que se preocupa, que vende esses valores, essas virtudes que a pessoa não tem. Ou seja, quem ganha é aquele que consegue se vender como o mais preocupado com o problema dos outros, né? Mas a gente sabe que é mentira. Esse que é o pior, a gente sabe que é mentira e mesmo assim compra essa ideia. Ou mesmo na cultura, né? No dia a dia, quando nas nossas conversas, nas nossas relações, a gente perpetua, né? E enaltecemos também esse ciclo vicioso de coitadismo, de vitimismo. Quando nos colocamos no papel de vítimas, né? No sentido de que a gente ganha, né? A gente sempre ganha alguma coisa quando a gente se coloca no papel de vítima, de coitadinho, que é legal se fazer de vítima e ganhar esmolas. Até porque, de fato, é bacana a gente ser tratado como crianças, porque crianças não são responsabilizadas pelos seus problemas. As crianças, elas não são responsáveis pela sua existência. Então, naturalmente, a gente depende de outras pessoas que façam tudo pra gente. Eu já fiz 2 vídeos sobre vitimismo, que estão muito bons. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. O ponto é, se nós acreditamos que a culpa de tudo que acontece na nossa vida é sempre de outras pessoas, ou então de instituições, né? E não nossa culpa, quando não acreditamos que não existe limite na nossa vida, que a gente pode fazer tudo o que a gente quer e temos o direito a tudo o que queremos, viveremos sempre presos no sentimentalismo emburrecedor. Perdemos totalmente a clareza do que é permissível e do que é impermissível. Temos a ideia de que todos os nossos desejos devem ser concebidos como um reizinho. E quando isso não acontece, que é a maioria das vezes na nossa vida real, o que acontece? Qual é o resultado? Nos frustramos ou queremos nos matar, porque nós estamos entorpecidos por essa quantidade esmagadora de sentimentos. Ou queremos obrigar, né, os outros a concederem todos os nossos desejos. Um dos problemas do sentimentalismo é que muitas pessoas, quando elas enriquecem, elas esquecem os valores, as virtudes que justamente fizeram elas ascenderem a esse patamar. Como, por exemplo, o esforço, o trabalho, o foco, a autonomia, a responsabilidade. A cultura sentimental, ela se vende muito bem como uma cultura preocupada com o ser humano, que nós devemos aspirar a ela. E quanto mais nós acenamos, né, em relação a essa cultura, mais civilizados nós seremos. Mas isso, obviamente, é uma ilusão, que por sinal é muito difícil de superar, justamente por esse encanto inicial, né, de que a gente se preocupa, é importante enaltecer o sentimento. Mas na verdade, essa cultura é uma cultura de empobrecimento e empodrecimento do ser humano. Transformar uma pessoa em alguém dependente, como um viciado em drogas, em nome de um suposto humanismo, é na verdade transformá-la em incapaz. Pode parecer duro, mas nós só conseguimos evoluir e crescer quando nós forçosamente passamos por dificuldades. Autonomia, autossuficiência, a capacidade de assumir os seus erros, de assumir a responsabilidade, são coisas incríveis, são uma das melhores coisas que podem acontecer na nossa vida, na verdade. O sentimentalismo, dentre várias outras coisas, é o desejo de não virar adulto, de não amadurecer e de não querer encarar a vida do jeito que ela é de verdade. É o desejo de permanecer infantil, de não aceitar a realidade. E essa essência é a paternidade, né? O princípio ativo, é a essência da brutalidade e da violência, do jeito que crianças são. Elas são violentas por natureza.
Essa cultura guiada pelos sentimentos vai fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais violentas. O que nós devemos é tirar esses óculos cor-de-rosa e parar de encarar a vida com essa visão romântica, sentimentalista, violenta, imatura, e aceitar a realidade do jeito que ela é, por mais dura que possa parecer, para que isso nos torne mais fortes, para que possamos de fato aprender com essa realidade. E cabe apenas a mim e mais ninguém construir uma vida digna e bela para eu viver. Entenda que no âmbito pessoal, individual, o sentimentalismo é o excesso de emoções falsas, doentias e supervalorizadas em comparação à razão. As consequências, na maioria das vezes, são apenas sobre o indivíduo que as possui, mas muitas vezes engrossa o caldo do sentimentalismo público ou sentimentalismo coletivo. E no âmbito público, isso ganha proporções gigantescas. Quando certas coisas são feitas em público, elas podem ter consequências devastadoras, certo? Você provavelmente deve estar pensando nesse momento em alguns cancelamentos que aconteceram. O sentimentalismo coletivo, ela tem um efeito coercitivo, porque ela exige a reação do público. Porque senão, todos serão acusados de coautores ou então cúmplices de tal crime, né? E como somos hipócritas por natureza, né? Nos auto-enganamos, compramos mentiras, compramos e vendemos mentira tranquilamente com a consciência limpa, né? Queremos ser bem vistos e acabamos por seguir a moda sentimentalista. E é muito curioso isso, porque você até consegue observar que tem uma competição entre os sentimentalistas, assim, para ver quem é mais sentimental, quem é mais sentimentalista. Eles competem para mostrar quem é o mais engajado nas causas, quem sofre mais. É um verdadeiro ranking do sentimentalismo, porque não há motivo, né, de eu ser um sentimentalista público se eu não vou ser notado. Por isso nós vemos esse fenômeno tão forte nas redes sociais, né? Da necessidade de compartilhar aquela notícia fresquinha, carregada de sentimento, carregada de valores, né? De virtudes que a gente pode vender o tempo inteiro e ganhar likes com isso. Justiceiros sociais esbravejando seus sentimentos, suas opiniões sobre qualquer tema, sobre qualquer reportagem, né? Esse processo todo nos traz a ilusão de que é muito mais importante a gente ter uma opinião a determinado assunto, algo que é ativo, né? Do que ter qualquer informação sobre aquele assunto, né? Ser ensinado, o que é uma atividade passiva. E o sentimento que sustenta aquela opinião é mais importante do que os fatos. Por isso que nós vivemos hoje essa guerra de narrativas e opiniões. Em qualquer meio, né? Mas principalmente isso é mais evidente no meio político, né? Como se fossem torcidas de futebol brigando entre si. E o linchamento virtual, né? O cancelamento e a agressividade, quando tem essas discussões, são sintomas do sentimentalismo cultural. Então entenda isso, todo sinalizador de virtudes em redes sociais é um caçador de likes, que se aproveita do sentimentalismo para se projetar. E existe um outro problema no sentimentalismo, que é a negligência do que é bom. É a proposição de que não é bom aquilo que é amigável e conciliador. Só a maldade que importa. Então todos precisam responder a isso. No sentido de que quando eu proponho alguma coisa que é para se conciliar, para abaixar um pouco os ânimos, né? Diminuir a emocionalidade, falando não é bem assim e tal, isso não é levado em consideração, isso é negligenciado e muitas vezes é até atacado como alguém que quer ficar em cima do muro, sendo que é a coisa mais lúcida e racional a se fazer. No The Rose Method, por exemplo, nós disseminamos a amizade, o bom relacionamento humano, a conciliação, o carinho. Nós não queremos arrolhar nem reprimir as emoções, mas sim expandir a nossa consciência sobre elas e aprender a administrá-las e canalizá-las, né, ao nosso favor para aquilo que queremos. Já que as emoções podem servir de potencializadores, né, elas potencializam aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que é feito com emoção ganha força, ganha corpo, é muito mais intenso, né? Então,
Ter consciência do sentimentalismo tóxico e aprender a administrar as emoções faz de nós pessoas mais lúcidas, mais conscientes e poderosas. Sentimentalismo, então, é imaturidade, é a falta de lucidez e reflexão sobre a realidade, como uma criança mimada e birrenta. É muito sobre responsabilidade individual e justiça social, sabe? Se compararmos com as gerações anteriores, hoje em dia é muito mais fácil e confortável viver. Isso é óbvio, muitos autores falam sobre isso, né? Como Harari ou o próprio Dalrymple, mas nunca é suficiente. Nós somos insatisfeitos por natureza. Você entende como isso é nebuloso, difícil de compreender e isso não deve ser alimentado por você? E jamais pode ser um projeto cultural. Então reflita. Será que os sentimentos que você tem e principalmente a ideia que você tem dos seus sentimentos e emoções são legítimos? Você de fato está inclinado a dar uma solução e resolver determinado problema? Ou isso é apenas parte de uma ideologia furada, um movimento de manada que você só faz parte e faz com que você esbraveje nas redes sociais, para que você seja aceito por um público virtuoso e detentor da moral e dos bons costumes? Qual é a real natureza da sua emoção, do seu sentimento? Será que você não está sendo hipócrita? Só assim conseguimos entender a verdadeira natureza dos nossos sentimentos e conseguir administrá-los melhor. Aprimore então a sua capacidade de autoanálise. Preserve a verdade acima dos seus desejos. Aprenda a administrar melhor as suas emoções e cuide das suas relações. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, toca no sininho para ativar as notificações. Se você tiver algo a acrescentar ou alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente conversar e compartilhe esse vídeo com algum amigo, com algum colega que você sente que precisa dessa mensagem. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.